Luffy, Suede, Ayaulila, Mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? O tema hoje, o que eu quero continuar falando é sobre a nossa estabilidade emocional psicologicamente, racionalizada espiritualmente. É o que faz parte do nosso discernimento de espírito, porque as nossas lutas não são contra carne e sangue, mas contra espíritos imundos, luciferianizados, que têm as suas funções de matar, roubar, destruir. Mas o nosso Deus é o nosso socorro, a nossa fortaleza na hora da angústia. Quando estamos fracos, é aí que Ele nos fortalece, como fez com Davi, porque às vezes debilitados ficamos em nossos impactos que são inesperados, mas estamos capacitados, mesmo nós, quando nos sentimos derrotados nesse estado psicológico, poderemos nos fortalecer, ajudar alguém que precisa ou depende de uma boa relação também em seus descontentamentos pessoais, pois é nesta nossa jornada emocional enfrentamos, dentro dessa nossa autoestima, estando desregularizadas. Mas, mesmo assim, nós ficamos habilitados não só no conhecimento ou teoria, é aí que sem querendo a gente está, exercemos a prática sobre este reforço psicológico que foi a exaltação da atividade de Davi, eu posso exemplificar assim, que o abateu no momento que ele foi inadequado, eu posso falar assim, como ele se sentiu vulnerável. Por quê? Para você entender, uma palavra que te exalta ou te elogia poderá também lhe abater, dependendo da circunstância emocional que você esteja vivendo. E ela se torna destabilizadora. E foi o que fortaleceu com a sua atitude inadequada, eu posso dizer assim, do seu comportamento, né, como ele fez, na sua razão, quando ele fugiu para Gate. Ele estava fragilizado, sendo perseguido, e ali foi afrontado pelaquela condição que o elegia, que o exaltava, mas que o abateu. Então, nós vamos ler aqui em 1 Samuel, capítulo 21, de 10 a 15, e depois passaremos para também 1 Samuel, capítulo 22, o versículo 1 e 2, e você vai entender o porquê dessa questão. E ainda desestabilizados, a gente pode estar emocionalmente fortificado e não entendendo mais que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Diz que Davi se levantou e fugiu. E aquele dia, de diante de Saul, ele veio a Aquis, rei de Gate. Porém, os criados de Aquis lhes disseram: não é este Davi o rei da terra? Não se cantava deste quando nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares?
E Davi se considerou essa palavra no seu ânimo, aí que ele temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e se fez-se como doido. Porque entre as suas mãos ele escravatura nas portas do portal, deixava com que correr a saliva pela sua barba. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vede que este homem está louco, porque me trouxeste a mim, falta-me a mim, doido, porque me trouxeste este, que fazes doidice diante de mim. Há de este entrar na minha casa? E é aí que ele toma mais uma atitude que ele não sabia, quando se sentindo derrotado, estava fortalecido com a sua atitude para não ser mais atacado. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e todos da casa do seu pai, e disseram eles: ajuntou-se eles todo homem que se achavam, em aperto, como ele estava. Todos os homens que estavam desgostosos da vida. E aí é que está a estabilidade da fraqueza dele que o fortaleceu. Ele se fez chefe deles, e eram com ele 400 homens. E aí você vai me entender também o porquê que eu estou trazendo essa mensagem, que eu estou especificando, que a estabilidade emocional, racionalizada nesse campo espiritual, é o que faz parte do discernimento de espírito, é como ele entende. Por quê? Você vai entender quando Paulo também faz essa declaração, e ele fala em 2 Coríntios 12:10, e ele diz que é uma coisa que parece inadequada, né? E ele fala: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. É quando nós não estamos confiantes em nós mesmos, quando a gente se acha empoderado, e aí que está o problema, estamos fracos. Mas quando nós confiamos, aguardamos, esperamos no Senhor, nos fortalecemos dentro dessa condição que eu estou falando. E você vai me entender também, para encerrarmos essa mensagem bem expressiva, Jeremias, no capítulo 17, o versículo 5, e depois irei para o versículo 7, 8, 9 e 10, que diz: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço, e aparta o seu coração, o seu entendimento, do Senhor. Aí é que vem a exemplificação. Bendito é o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro,
e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde no ano da sequidão, e não se fadiga e nem deixa de dar fruto. Por quê? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem é o que o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo o pensamento, isso para dar a cada um, segundo seus caminhos, fruto das suas ações. Então, não era a maldade de Davi ou a arrogância dele ter ferido milhares, mas foi uma palavra que exaltava, que o elogiava, que o abateu no momento de conflito, do desespero, da fuga que ele estava, teve que se refazer com uma atitude que parecia loucura, fugiu para a caverna de Adulão, ele debilitado psicologicamente, mas aí teve que gerenciar 400 homens que estavam em estado mais vulneráveis do que ele. E que fica essa mensagem para você entender qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para o seu procedimento, e ainda em comportamento que você se sinta inadequado, como Davi se sentiu vulnerável, mas teve que ajudar outras pessoas que estavam mais debilitadas, mais fragilizadas, perseguidas, como ele se sentiu fragilizado, mas Deus o fortaleceu para fortalecer aqueles que precisavam dele. Mas que fica essa mensagem expressiva e objetiva. Por isso que eu afirmo que Luffy é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz.